A um dia do primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, as pesquisas eleitorais mostram um cenário de equilíbrio. Um levantamento feito pelo Siena College, em parceria com o jornal The New York Times, mostra Donald Trump com 48% das intenções de voto contra 46% de Kamala Harris. Com a margem de erro é de 3 pontos percentuais, há um empate técnico entre os adversários. A democrata entrou na disputa após as chances de reeleição de Joe Biden serem praticamente extintas por conta do desempenho dele no primeiro debate da campanha, que aconteceu em junho. Por causa disso, muitos analistas apontam que esse primeiro encontro com Trump vai ser fundamental para fortalecer a campanha de Kamala. Alguns até mesmo o definem como o principal debate televisionado desde John Kennedy contra Richard Nixon, em 1960. Nós vamos entrevistar agora Nilza Boutkian, ela que é pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos e professora do programa de pós-doutorado da Unicamp. Professora, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Espero que eu possa colaborar com vocês. Professora, nessa expectativa do que vai acontecer amanhã, nessa terça-feira, eu queria voltar um pouquinho no tempo, porque quando nós tínhamos Kamala Harris concorrendo na chapa de Joe Biden como vice, ali nós tínhamos alguns questionamentos sobre quais eram as bandeiras que ela adotaria se tornasse, então, a vice-presidente. Eu venho acompanhando desde o início do dia uma grande discussão agora para que ela faça isso mais uma vez, que mostre quais são as suas bandeiras e que ela torne isso mais palatável para o eleitor americano. A senhora acredita que, nesse momento, esse vai ser um dos principais pontos, que Kamala mostre quem ela é, sem falar mal, obviamente, de Joe Biden, com quem ela trabalhou durante muito tempo, para que nesse instante consiga ter mais vantagem em relação a Donald Trump? Eu acredito que sim, eu acredito que ela vai ser bastante cobrada, porque o que eles tendem a dizer, né, os analistas, que ela precisa achar um equilíbrio entre a sua própria identidade política e o legado do Joe Biden. Então, os dois candidatos, eles estão tentando angariar votos, né? Arrebatar votos, corações e mentes dos eleitores indecisos, supostamente indecisos. Então, nesse momento, e até de alguns conservadores que não estariam apoiando, né? A princípio, não estariam apoiando o Trump. Então, ela vem, a expectativa sobre ela, esse debate é importante, então você poderia estar me dizendo, né? Porque justamente sobre ela apresentar-se como a candidata, que ela veio, né, para assegurar a esses eleitores ou dar algum motivo de voto para esses eleitores, de um modo geral, né? Porque ela é a sucessora do Joe Biden, então ela vai ter esse legado dele. Para o bem e para o mal. Então, para o que deu certo, para as políticas que deram certo e para as políticas que não deram certo. Então, nesse sentido, ela precisa agora se posicionar de forma mais clara sobre questões como a economia, como as questões da imigração, que são dois temas muito importantes para os republicanos, né? Porque nos outros temas dos direitos civis, ela está mais confortável, vamos dizer assim, né? Então, as questões raciais, os direitos reprodutivos, ela está um pouco mais tranquila, porque é exatamente supostamente o ponto fraco do candidato republicano Donald Trump, né? O ex-presidente Donald Trump. É um momento para ela se apresentar mesmo para o eleitor, né, professora? Muitos eleitores americanos reclamam justamente disso, de não conhecer ainda muito bem a posição dela sobre temas importantes. Antes de tudo, muito boa noite para você. Dentro do que a gente tem visto até agora nessa campanha presidencial, professora, das estratégias que a gente viu os candidatos adotando até agora, e o que a gente viu acontecendo com Joe Biden, né, depois do desempenho dele no primeiro debate, a gente pode dizer que esse debate amanhã não tem tempo para falha, não tem espaço para isso? Qualquer falha pode ser decisiva? Exatamente. Tem uma expectativa, né, grande sobre principalmente a Kamala Harris, né? Então, não só para ela se apresentar, mas a própria performance dela ali no discurso, no carisma, no tocar a fundo a questão que importa para esse eleitor, que não está motivado para ir às urnas, porque
ele não tinha motivação com o Biden, agora ele pensa, mas será que eu vou ter motivação com essa nova candidata? Então, ela precisa realmente se afirmar nesse sentido, ao mesmo tempo que ela tem uma posição, uma comunicação verbal. Eu estou falando com vocês que são comunicadores, né? Vocês sabem disso. Então, é toda essa expressão corporal dela, de passar uma confiança e de ser muito clara, ser muito objetiva em temas que são de maior importância para esse eleitorado. Então, estamos falando de temas domésticos, né? Economia, que é uma questão muito importante, a questão econômica, se a economia vai bem no país, tem uma tendência a se afirmar que não beneficia os democratas. Por outro lado, se essa economia não vai bem, se ela começa a perder o vigor, ela perder o desenvolvimento, né, o ritmo que estava de crescimento ou de renda, né, quanto que esse eleitor tem de renda no bolso e quais os preços, então a inflação no país, tudo isso, se está fora do que seria esperado por esse eleitor, eles tendem a penalizar mais os democratas. Então, a candidata democrata, ela tem esse desafio, está com ela agora. Porque do Trump a gente já sabe mais ou menos o que esperar, o que ele tem. Ele vai ser muito combativo. Vão ser ofensivos os dois, ambos vão ser ofensivos, né? Mas o Trump a gente já sabe muito bem. E ele, é claro, que vai se aproveitar desses pontos fracos, ou vai alfinetar mais a candidata democrata, né? Então, eu acho que o desafio está muito com ela. E a importância desse debate, no meu entender, embora a gente já viesse, né, assim, com outras discussões, agora é ela se apresentando. Agora é ela com os eleitores, né? Não é mais com os democratas. Então, a disputa não está mais interna. Professora, quando a gente olha para as pautas, a senhora já levantou algumas que amanhã nós estaremos aqui acompanhando, que é a relação econômica. É uma sensação que o Partido Democrata tentou muito com o Joe Biden dizer que a situação era melhor, mas a população não sentia. E muito revoltada, inclusive, com os índices e o encarecimento de tudo ali. Nós temos a imigração, que amanhã, com certeza, Donald Trump vai usar esse ponto contra Kamala Harris. Ela que teve um poder de gabinete, a própria administração de Joe Biden permitiu com que ela tivesse um trabalho, um escopo maior para desenvolver as políticas ali. E essa é uma crítica muito repetida e que é sempre usada por Donald Trump. Mas hoje eu queria pegar num outro ponto para fazer essa análise junto com a senhora, porque é a segunda vez que ele vai enfrentar uma candidata, uma mulher. Ele já passou isso com Hillary Clinton e agora, então, com Kamala Harris. Hoje o New York Times tinha um artigo ali de capa dizendo que isso também vai ser muito observado pelos eleitores, como ele vai se comportar em relação do nível mais alto de agressividade ou menor. Exato, tem essa, né, eu acho que o Trump, ele pode, é difícil policiar, né? Eu acho que o estrategista de campanha, os estrategistas de campanha poderiam tentar esse esforço de policiá-lo, né? Com relação à abordagem muito agressiva dele e muito ofensiva às mulheres, às minorias. Então, a Kamala Harris, ela vem e ele pode tentar, sim, ofendê-la, tentar, sim, atacá-la por essas questões pessoais, né? Esses critérios pessoais que ele, é claro, isso ressoa muito bem com o seu eleitorado mais aguerrido como ele, mas ele não, isso é ruim para ele, para os conservadores que estariam tentando ser convencidos ainda pelo Trump para votar, né, ficar com essa chapa ainda republicana. Mas ele, de fato, ele deve atacar por essa... De fato, assim, eu imagino que ele, sendo Trump, é mais uma possibilidade dele ficar nesse papel dele. Agora, pode ser que ele se contenha, né? De fato, pode ser que ele... Isso é uma possibilidade também. Então, não podemos descartar. A gente está aqui num exercício muito difícil, né? Tentando prever o amanhã. Mas eu acho que, dado o perfil dele, o que a gente olha pelo histórico, há essa tendência. E ele vai atacar nesses temas, né? Você falou o tema da imigração. Esse tema é um tema muito importante, é muito caro aos republicanos, porque o Trump vem com essa carga muito forte sobre a questão da segurança. E ela, como você falou, ela teve a oportunidade de implementar algumas políticas ou de ter uma atuação e que a performance dela não foi o esperado e esse eleitor pode estar cobrando agora. De fato,
tem isso. Agora, ela vai tentar sair dessa saia justa aí, dessa armadilha, tentando achar um equilíbrio entre a questão da segurança, que é isso que ele fala de imigração que estaria garantida aos legais, mas aos ilegais, ou como os democratas chamam os indocumentados, ele fala muito em questão da segurança. Ela vai tentar achar um equilíbrio entre a segurança, né, no discurso dela, entre a segurança, mas ela também vai pedir uma reforma sobre essa questão da imigração, que é o que não tem havido, que não tem, eles não conseguem passar isso no Congresso. Isso é um grande desafio. Inclusive, dentro do Partido Democrata, tem membros que não apoiam, que não estariam ali dando um apoio para uma reforma mais consistente, mais profunda, mais abrangente. Por quê? Porque isso, nos estados em que eles estão, somente eu estou falando no Congresso. Então, esses democratas, eles têm dificuldades dentro das suas bases, né? Dos seus espaços ali caseiros. Então, eles precisam também responder a isso, né? E a questão econômica, de novo, é isso. Se o eleitor não está vendo uma correspondência entre o aumento de renda e a inflação, ele vai penalizar. Né? Então, agora, se daqui para frente as coisas fiquem mais ou menos no trilho né, da economia, não tenha nenhum solavanco, nenhum problema, e aí a gente sabe que tem os fatores internacionais, então o contexto internacional influencia muito e pode desequilibrar tudo isso, então isso ela vai sofrer. O que me parece é que ela vai também levar para um lado do Biden, que já levou, que é a tal da política para a classe média, tentando ganhar o voto desses que ficaram para trás, que a globalização ou o modelo econômico que foi implementado nas últimas décadas não entregou nada para essa parcela da população. Então, ela vai tentar focar nessa parcela, de forma que esses eleitores possam ter alguma expectativa, né, dela ter uma continuidade. Porque eles conseguiram passar, o Biden conseguiu passar reformas muito grandes, muito robustas, né, de infraestrutura, e que isso tudo refletiu em mais emprego. Então, tem isso. Agora, ela precisa colocar que a inflação é uma tendência, né, mundial. Você tem isso em vários lugares do mundo, com a comida custando muito mais caro, o aluguel, a prestação da casa própria. Então, tudo isso ela vai ter que se colocar, assim, de onde está vindo isso, se o Trump apertá-la, né, assim, confrontá-la e tentar atribuir a culpa ao Biden e, portanto, a ela própria. Pois é, professora, temos uma noite importante pela frente. É claro, a gente vai estar aqui acompanhando, porque a discussão ainda ela acontece de maneira muito necessária até essa eleição, o resultado final. Muito obrigado por aceitar nosso convite e vir explicar, tentar, como a senhora disse, prever um pouco do que pode acontecer amanhã. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês pelo convite aqui e sempre que eu puder contribuir, contem comigo. Até mais, uma ótima noite, professora.